vamos lá. Olha que maravilha. Eu adoro fazer essa pergunta que eu vou fazer agora. Mas tem que ser sincero, tá? Quem não tinha ganho um abraço ainda hoje, levante a mão. Que é isso, pelo amor de Deus, meu filho? O que foi que aconteceu? Vou fazer uma maior ainda. Quem é casado, levante a mão esquerda. É, a esquerda não é a da aliança? Não é? Fique com a mãozinha assim. E quem é casado, que não recebeu um abraço da companheira ou do companheiro, levante as duas. Socorro! Meu Deus! Filho, quase que eu caio. Quase semi-quase. Ai, meu Deus do céu. Mas na hora que quer ir fazer alguma coisa, faz bem. Vou ensinar um truque a você. Bem simples. Quando eles vierem, amor, e não, aí você, até começar a fazer o exercício do abraço, tem que acordar abraçando, tá? E dar bom dia, pelo menos. Aí, ele não vai ver. E se ela não tomar conta do seu cartão, em casa é o contrário, porque eu tomo conta do seu cartão. Ele nem está no babado que eu. Aí, amor, eu queria... O cartão está estourado. Num instante, vai amansar. Então, abracem. Se, ó. Porque quando a gente é namorado, a gente fica contando os segundos para o namorado chegar. Para ir ver a namorada. Igual aquela música de Roberto. Corro mais depressa, outro dia vem chegar, por isso... Eu sou boa de música, né? A voz, então, é uma beleza. E quando se casa, diz assim, é porque é rotina. Rotina tem que ter no trabalho. Você vai trabalhar e tem aquela rotina. Mas dentro de casa, todos os dias, é renovação. Se a gente não renovar o nosso lar todos os dias, é porta para muitas outras coisas. A gente não tem que também levar o trabalho para dentro do nosso lar. Né? O nosso lar é sagrado. Então, esse exercício é bacana de fazer. É igual a prece. A prece que a gente vai de noite, a gente vai dormir, aí todo mundo acha que tem um costume, porque nós espíritas temos mais o costume de fazer uma prece do coração, né, isso? Aquela prece, a gente faz a prece que Deus nos ensinou, lógico que a gente faz. Mas a gente costuma também fazer a prece do coração. O que é a prece do coração? É aquela prece que a gente conversa com Deus, leva um papo, sabe, com Deus? Agradece as nossas limitações, agradece as coisas boas que nos acontecem. E aí a gente vai dormir e faz assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra. Acontece isso com alguém? Já? Pois é. E aí quando a gente levanta, quem é católico, às vezes ainda faz o sinal da cruz e levanta da cama voando, não dá nem um bom dia quem está do lado, e veste aquela roupa e não faz nenhuma prece. Então a prece não precisa ser feita só na hora de dormir, na hora de levantar. A prece pode ser feita a qualquer momento. Né? A qualquer momento. Então, abracem e façam a prática da prece. Vamos chamar agora a nossa irmã. Ouviu o que eu disse lá dentro que eu converso pra caramba? Olha, ela balançando a cabeça, olha, já me chamando a atenção. Não? Tá bom. Confirmando, só que eu falo demais. Então vamos chamar a nossa irmã Arisa para fazer a nossa leitura preparatória e a nossa prece inicial. Depois vem o nosso irmão Geilson, que fará a leitura e a explanação do nosso evangelho e fará a nossa prece final. Mas depois eu volto para falar de novo. Podem aguardar que eu volto. De novo, outra vez novamente. Eita!
Olha que ninguém lembrou. Aí ela falou do abraço e nem desceu para abraçar a gente, não foi? Mas era muita gente para abraçar, assim, no sentido que se eu abraçar Antônio, não abraçar Maria, eu vou abraçar a Arisa. E não abraçar Breno, vai dar confusão. Olha, um bocado, eu já sei. E por que abraçou a Arisa e não me abraçou? Então vai lá o meu abraço, mas também eu quero receber, hein? 1, 2, 3 e... Aí arrochada. Tem que ter problema de coluna igual a mim, se segure aí, que o bicho é arrochado. Venha, filhote, pra frente. Bom dia. Bom dia. A leitura hoje é o livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tema é o número 3, intitulado O Necessário. Mais uma só coisa é necessária, Jesus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 10, versículo 41. Terás muitos negócios, próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto não poderás controlar todos os ângulos do serviço, uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as esferas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles, para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aprimoramento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com um verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não estejais senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando, seguindo o roteiro que nos traçou a divina lei, realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa, cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Que assim seja. Vamos fechar nossos olhos, descruzar as pernas, relaxar, levar nosso pensamento ao nosso Pai, agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nos foi dada de estarmos encarnados, que possamos aproveitar, que tenhamos a fé e a resignação necessária para continuar trilhando no caminho do bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação e livra-nos, Pai, de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom dia. Eu
gosto sempre de iniciar perguntando: quem aqui já é espírita? Pode levantar a mão. Quem aqui está pela primeira vez na doutrina espírita? Quem aqui estuda a doutrina espírita? Jesus, mas por que você sempre faz essas perguntas? O nosso tema de hoje é mediunidade gratuita. Certo? Quem sabe aqui o que é mediunidade? Levante a mão. A maioria não sabe. Então, para que a gente inicie o nosso evangelho da manhã de hoje, eu quero fazer uma outra pergunta. Quem aqui acredita em Deus? Ah, agora eu vi muita mão levantada. Oh, coisa boa. Graças a Deus. Quem aqui acredita no amor de Deus? Exatamente. Deus é nosso Pai. Assim Jesus nos ensinou. Não é isso? E o Pai ama o Filho. Certo? Então todos nós somos filhos de Deus, correto? E Deus nos ama a todos. Certo? Nós somos perfeitos? Sim ou não? Não. Temos erros? Sim. E muitos. E temos um caminho longo ainda para conseguir consertar tudo. Mas será que em uma única vida eu vou conseguir consertar todos os erros? Não. Hã? Não. Não. Consertar todos. Lembra que Jesus falou que tudo que se planta se colhe? E a doutrina espírita nos ensina a lei de ação e a reação, causa e efeito. Então, nós somos espíritos, correto? Nós somos espíritos, sim ou não? Sim. Mas por que nós somos espíritos? Quem morre, o corpo ou o espírito? O espírito é eterno, correto? Então, se o corpo morre, eu não sou o corpo, eu sou o espírito, que é imortal. Bom, mas eu sou um ser espiritual, imortal, imperfeito, que tem muita coisa para consertar. Passo uma vida errada, mas também não sou de todo errado, eu também sou bom, porque a gente não é de mal no todo, sim ou não? Sim. A gente ama os nossos filhos, cometemos erros, cometemos falhas, às vezes na hora do calor, da emoção, dizemos coisas que não desejaríamos dizer. Depois de refletindo, a gente pensa: por que eu falei isso? Por que eu agi assim? Eu poderia ter feito diferente. Isso não chama-se consciência. Bom, mas se eu sou um ser espiritual consciente, sei que errei, por que vou ser condenado ao inferno eternamente? Aí a gente vai para um outro princípio. Sabemos que somos espíritos e que somos imortais. Assim nos ensina a doutrina espírita. Sendo imortais, vem agora um terceiro ponto: a reencarnação. Bom, na imortalidade que todos nós somos espíritos, Deus tem um inferno, certo? Por quê? Imagina só, quem de nós, o filho cometendo um erro, por mais que seja errado, vai condenar para se queimar eternamente? Pode levantar a mão. Quem tem coragem de colocar a mão do filho no fogo para queimar para sempre, porque ele cometeu alguma coisa errada? Hã? Quem? Ninguém? Então Deus, sendo o Pai por excelência e amor, perfeição suprema, Ele também não nos condena eternamente a queimar no fogo, porque assim não seria Pai. Porque Jesus disse uma vez: sendo vós, humanos, o filho pedindo pão não dá uma pedra, nem uma serpente, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Então Deus, sendo Pai, nos amando, não vai nos condenar ao inferno eterno. Vai dar sempre a oportunidade da gente reparar o mal que fizemos ontem. Isso chama-se reencarnação. E aí se justifica porque nascemos em situações das mais diversas situações possíveis, sempre as necessárias ao nosso progresso, ao nosso aperfeiçoamento. Mas enquanto a gente não volta para cá, onde a gente fica? Aonde?
plano espiritual, que nós chamamos de erraticidade. Por que erraticidade? Não vem de errado, não. Vem de errante. Aquele que caminha, aquele que anda. Nós estamos transitória entre uma encarnação e outra. Então, sendo espíritos eternos, estando vivos, não dormindo e nem queimando no inferno, vamos estar estudando, vivendo, mas também vamos estar muitas vezes apegados, que somos ainda a situações materiais, envolvidos nos nossos complexos de amor, ódio, apego. Bom, existe uma pessoa que consegue perceber a situação de espírito e matéria, que fica no meio entre os dois. Esses nós chamamos de médiums, porque estão no meio, porque são uma ponte. Então são as pessoas que têm a capacidade de interagir no plano material e espiritual de uma forma mais consciente. Porque todos nós, nos ensina a doutrina espírita, influenciamos e somos influenciados pelos espíritos. Quem de nós já não acordou com aquela intuição? Quem de nós sem saber ou simplesmente diz, não, eu resolvi tomar essa decisão e graças a Deus foi acertada? Quem de nós já não encontrou alguém e simplesmente sentiu uma empatia ou uma antipatia? Ou teve aquele pressentimento? Quem de nós já sonhou com entes que já desencarnaram antes de nós? Porque todos nós um dia vamos desencarnar. A morte é certa, não é nenhum problema. No seu tempo, dentro do seu processo natural. Deus assim o estabeleceu. Mas o nosso tema e o nosso momento é analisar a condição desse ser que tem essa capacidade de interagir entre os dois planos que nós chamamos médios. A mediunidade tem das mais diversas aptidões. Nós podemos falar a mediunidade da psicofonia, que é aquela que a pessoa tem a condição de falar o que os espíritos estão ali influenciando, né? Nós temos a pictografia, que é a de pintura, a psicografia, que é a de escrita, a audição de ouvir, a visão de ver. Nós temos a intuição, ou seja, qualquer comportamento que eu tenha influenciado por um espírito, que se manifeste no plano material, eu estou sendo o caminho para que um efeito espiritual possa se tornar material. Bom, existem pessoas que cobram pela mediunidade? Existem. Está certo? Não. Por quê? Porque a mediunidade não foi comprada e nem pode ser comprada. Porque, primeiro, ela é uma faculdade orgânica. Nós nascemos médiuns. Outra coisa, nascemos médiuns para um objetivo. E o nosso objetivo é sempre aprender a amarmos uns aos outros. A mediunidade serve como prova para nós e para os outros da imortalidade da alma. Imortalidade da alma é essa que nos consola. Se nós tirarmos a imortalidade da alma e analisarmos a vida de um ponto de vista único, tudo se torna no mínimo injusto. Porque alguém nasce rico, porque alguém nasce pobre? Porque uma criança nasce doente se nunca fez nada? Porque algo acontece dessa maneira? Por que isso, meu Deus? Mas quando a gente analisa a imortalidade da alma, nós temos o conforto e o consolo. Porque por mais que pareça difícil, vai passar. É apenas uma prova ou uma expiação. Prova ou expiação essa necessária a uma coisa só, ao meu progresso. Progresso o quê? Progresso espiritual. Progresso de espiritualização. Progresso de humanização. Progresso de amor. Progresso de fraternidade. Porque uma coisa só nos basta, como lemos no nosso evangelho inicial: Jesus. Tudo que vivemos na matéria
é apenas os meios necessários para que a gente consiga se aproximar de Deus. O dinheiro, o poder, são missões que nós, quando encarnamos, trazemos. E aí podemos estudar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. A missão do rico, a missão do forte, a missão do inteligente. Porque são apenas mecanismos da lei divina para que nós possamos desenvolver aquilo que Jesus nos ensina. Amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Essa é o objetivo da mediunidade, mostrar essa imortalidade, mostrar que não estamos sós, mostrar que toda a nossa ação tem uma consequência. E essa consequência e essa ação, ela será positiva, se a minha ação for positiva, porque eu colherei sempre o que eu plantar, sempre. Isso é muito bom. Porque a minha felicidade não está no outro, nem no que o outro faz ou deixa de fazer. Eu serei feliz por aquilo que eu semear. Eu serei feliz por aquilo que eu plantar. Então, a mediunidade vem nos mostrar. Acho linda um trecho do Evangelho que fala, uma rainha da França. Onde o Espírito, nesse texto, vem nos mostrar o seu desprazer ao encontrar no plano espiritual acima, mas muito acima dela, pessoas que ela na terra julgavam nada, mas também me mostrar a lição que ela aprendeu através da sua vida, através da sua existência, através de tudo aquilo. Se a fortuna toda não poderia sequer acrescentar um segundo de minha vida, assim diz, e vem nos mostrar que devemos ser mensageiros de uma conduta diferente, de uma postura diferente na nossa vida, para que a gente possa, quando se estiver diante do plano espiritual, diante da nossa consciência, diante das nossas ações, diante daqueles ao qual nos antecederam, possamos ser mais felizes. Vemos André Luiz, Nosso Lar, o filme, mostrando ali a postura de um médico, que na terra era aquele médico que trabalhava simplesmente pelo dinheiro, a sua arrogância, a sua posição, mas quando ele chega no plano espiritual, ele passa um tempo no lugar chamado umbral. Umbral. Umbral, o que é umbral? Bom, todo mundo quando entrou aqui passou pelo umbral, porque aquela porta ali, aquele portal é umbral. Umbral significa isso, lugar de passagem. Certo? Então vamos tirar toda essa visão desse umbral. E ele passou mais diante da sua consciência, pelas as suas ações, ele permaneceu num ambiente triste, penoso, até que fosse resgatado. A pedido de quem? De sua mãe. Veja aí mas também do pedido de uma senhora que ele atendia a mau grado. E a doutrina espírita, através da mediunidade, vem nos mostrar esse exemplo. Porque aí ele pôde aprender, ele pôde ver diante da sua situação o que era necessário que ele mudasse. Ele veio nos trazer essa mensagem. Temos Chico Xavier, que não conhece as cartas psicografadas, as cartas consoladoras que tantas mães consolaram. Então essa é o papel da mediunidade. A mediunidade não é mérito de ninguém, nem demérito de ninguém. É a necessidade do nosso progresso. A temos para aprender, a temos por lição. E ela jamais deverá ser cobrada. Bom, mas eu ouço de pessoas que dizem que é médio e sofre muito. O sofrimento não está na mediunidade. O sofrimento está no comportamento e também no desconhecimento do que se é a mediunidade. Porque não sabendo, a gente sofre. Quando você não sabe que tem diabetes, como muito doce, o que é que vai acontecer?
Você vai passar mal, sim ou não? Por quê? Porque você não sabe o que tem. A partir do momento que você passa a compreender e os mecanismos como se processam e a necessidade daquilo muda, você sabe se comportar. Ah, mas eu vi uma pessoa dizendo, como é que eu faço para tirar isso de mim? Ah, não tem como. Se alguém disser que pode tirar a mediunidade de você, corra, porque essa pessoa está mentindo. Primeiro que ela não sabe. Porque sendo orgânica, está em mim. E o que é que eu posso fazer então? Aprender e educá-la. Aprender e educá-la, para saber se comportar. Posso dizer para vocês, ontem mesmo eu caminhava na rua e de repente um sentimento muito penoso me envolveu. Um desespero. E aí, automaticamente, meu anjo da guarda me ajuda. Percebi que era algo mediúnico, uma aproximação no sentido mediúnico. Pedi a Jesus que pudesse auxiliar ao irmão que estava ali. E passou, fui para casa e nada mais se alterou no meu comportamento. Mas por quê? Porque a gente compreendeu que naquele momento o que a gente estava vivendo era um fato mediúnico. Mas eu cheguei nesta casa, meus amigos, carregado, sofrido, porque sentia essas impressões e me desesperava. E quando eu me desesperava, meu coração acelerava de uma forma tão grande que eu chegava no hospital com a pressão 20/16, 18/16 e com arritmia. Mas eu fazia ecocardiogramas, eletrocardiogramas, claro, porque a doutrina espírita nos chama a uma fé raciocinada. Então, sendo uma fé raciocinada, eu tenho que investigar, não é uma fé cega. Então, a gente foi aos especialistas para pesquisar se havia algum problema cardíaco que pudesse colocar nessa situação. E não identificando nenhum problema cardíaco, o médico começou a me passar e a receitar calmantes, antidepressivos. Por quê? Porque ele dizia que aquilo que eu estava passando era uma questão de ansiedade e de... como é que eles dão o nome, meu Deus? Essa euforia, né? Então, a gente começou, e aí a gente veio para cá exatamente por quê? Porque a gente acreditava que ia morrer a qualquer momento. Porque a gente estava assim, de repente, do nada, disparava coração, sensação de morte, que é muito difícil até de relatar, porque é um sentimento que lhe invade assim, você parece que vai diminuindo e perdendo os sentidos, e parece que você vai morrer, porque parece que você vai sumindo. E entra o desespero. Porque eu não queria morrer, eu olhava minha esposa, meus filhos e dizia, eu não quero morrer, meu Deus. Me ajuda. Aí foi nessa hora que Deus colocou no meu caminho um amigo, e colocou no meu caminho Cláudia e a casa de Francisco e Clara, a quem eu tenho um grande amor e a qual eu tenho um grande respeito. E aqui eu comecei a ter esse contato com a mediunidade e compreender. E após esse momento a gente começou a estudar a mediunidade. Como vocês viram, eu não deixei de ter aqueles mesmos sintomas. Mas ontem, quando eu sentia, eu fiz a prece, pedi ajuda, confiante, cheguei em casa, fui ver os batimentos cardíacos, porque até hoje ainda vem na minha mente, toma logo o remédio para a pressão. Aí, não precisa. Fui lá, nunca deixei de ter mais aquele coisa de verificar a pressão, verifiquei mais 5 vezes para ter certeza. Porque às vezes podia estar errado na primeira medição. Mas aí, 11/7, 12/8, 11/6, eu disse, não, eu só vou tomar remédio para pressão 11/6, vai ficar quando? Batimentos cardíacos 70, 80, bom, então não estou tendo nada. Né? Mas não tive a sensação, mas não houve o desespero. Não havendo desespero, o que foi que não houve? O processo que o meu corpo, como o corpo de qualquer um, quando passa um processo de medo, acontece, injeta adrenalina no sangue.
Todos nós, quando temos medo, o que é que acontece primeiro? A adrenalina sobe. Para quê? O que é a adrenalina, senão esse hormônio que nos põe em atenção, nesse estado de atenção? Então, a adrenalina no sangue, com tudo, atento a qualquer coisa, aí pronto. Aí o vento que balança a palha de um coqueiro é alguma coisa que já dá medo. Um carro que passou lá fora e refletiu uma luz, já dá medo. A porta mal fechada, que começa a chacoalhar, dá medo. E tudo parece ser escrito, porque agora você está envolvido nessa tensão. O seu corpo está preparado para lutar, né? E aí a adrenalina faz o quê? Acelera os batimentos cardíacos, dilata as veias. Para quê? Para que você se mova em ação. Mas não existia. Então, a mediunidade é essa bênção de Deus. Quando eu comecei, eu também queria tirar a mediunidade. Eu também tinha esse pensamento, porque naqueles momentos, sem entender o que ali se passava comigo, aquele sentimento era muito difícil de ser compreendido. Mas graças a Deus, compreendendo hoje, a gente se sente feliz. Feliz por quê? Feliz por se sentir útil dentro dessa programação divina, desse projeto divino, porque só uma coisa nos basta, e essa coisa, me perdoe tratar dessa forma, mas só uma coisa nos basta, como a gente viu na nossa leitura inicial, só uma coisa nos basta, e é Jesus. E nesse momento, nesses últimos minutos que nos restam, eu quero trazer uma nova ou um novo ponto para que a gente possa analisar. Uma nova mediunidade. Que mediunidade é essa? Não estou trazendo nada de novo, viu, gente? Médium não é aquele que está entre dois pontos. Eu gostaria de propor para mim e para todos nós nos transformar nesses médiuns, todos, nesses médiuns do amor, nesses medianeiros do amor. Vemos a nossa sociedade, vemos o nosso mundo passar por situações onde a gente olha e vê e diz, eu não acredito nisso. Víamos nesse final de semana, eu acredito que alguns de vocês também possam ter assistido, pessoas que no trânsito tiveram comportamentos agressivos e acabaram matando outras pessoas. Muitas vezes nós somos pegos, nesses sentimentos agressivos, porque não somos esses santos ainda que queremos ser. Um dia seremos, porque a lei é de progresso. Mas um convite à reflexão sempre antes da ação. Pensar para agir, para que a gente possa ser de Jesus esses médios, como Jesus é para todos nós o médio do amor, o médio de Deus. E ele vai dizer, Jesus, ora, enquanto tende luz, crede na luz para que sejais filhos da luz. E ele vai dizer, quem crê em mim e naquele que me enviou. E eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que em mim crê não pereça nas trevas. Porque eu não tenho falado de mim, mas do Pai que me enviou. E ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Mas o que é que você está querendo dizer, Jesus? Jesus nos apresenta a Deus, o Pai que nos ama. Ele nos apresenta o amor. E nós somos todos cristãos, sim ou não? Sim. Sendo cristãos, nós somos discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Sendo discípulos de Jesus, a nossa vida é uma mensagem e identifica a quem? A Jesus. Não somos perfeitos, como falava, mas temos a perfeição por meta e somos perfectíveis. E uma coisa, Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, eu estarei entre vós. Nos ensina a doutrina espírita que nós temos anjo da guarda, espírito protetor, espírito amigo, espírito familiar. Então todos nós somos muito bem assessorados. Todos nós temos a capacidade
de levar essa mensagem do Cristo e sermos esses médios de Jesus, esses médios do amor, através da lição que levamos, a não violência, a refletir antes das nossas ações. Quando Jesus diz, perdoai não 7, mas 70 vezes 7, ser esse que leva a mensagem do perdão, embora possamos dizer que o perdão é difícil, é complicado, porque envolve uma coisa, olha só, em um texto outro, nós vamos encontrar, isso tudo está no Evangelho de João. E Jesus vai, olha só nessa situação. Deixa eu achar aqui, pessoal. Tenham paciência. Ele vai dizer que muitos acreditaram em Jesus, mas que não diziam isso, que acreditavam, porque tinham as suas posições nas sinagogas. Então, para que não perdessem aquilo que tinham nas sinagogas, ou aquilo de material, eles não manifestaram a Jesus, ou que criam em Jesus. E às vezes, para a gente não perder para o nosso orgulho ou para o nosso egoísmo, nós não assumimos a posição de cristão. Porque assumir a posição de cristão é assumir a posição do perdão, é assumir a posição desse médium do amor. Porque ele nos diz, eu estarei em vós, se vós estiverdes em mim. Bom, o que é que Jesus quer dizer com isso? Ele estando em nós e nós estando nele, como ele está no Pai, nós seremos esses mensageiros da paz. Ah, mas é difícil, você está falando de uma coisa impossível. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para quem? Para os doentes. Quem de nós aqui não é doente? Quem de nós aqui não tem orgulho? Quem de nós não tem vaidade? Quem de nós não tem egoísmo? Quem de nós não tem raiva? Quem de nós não tem ciúmes? Quem de nós não tem algum tipo de imperfeição? Quem de nós? Jesus veio para nós e essas mensagens ele trouxe para nós doentes mesmo. Porque os sãos não precisam de médico. E é um exercício, esse exercício dessa mediunidade, esse exercício da mediunidade do amor, desse novo comportamento, desse novo semear, desse novo mundo que nós tanto desejamos. Porque o perdão nos ensina a doutrina espírita, movimenta energias e força que nos transforma e nos faz mais felizes. E quem de nós não quer ser feliz? Quem de nós não quer adentrar um momento, um reino, uma condição muito mais feliz? Mas para isso é necessário que nós entremos em comunhão com essa proposta do Cristo e nós sejamos essa carta viva do Evangelho de Jesus. Quando ele vai nos dizer, olha, em toda a lei, todos os profetas se resumem a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu via um vídeo ontem, acredito, nas redes sociais, e ele mostrava um exemplo bastante simples. Um professor chegou e deu uma camisa a cada um de seus alunos. Pediu que eles colocassem o nome na camisa e disse, pronto, agora tirem a camisa, eu vou pôr na outra sala e vocês vão lá e cada um pega a sua camisa. Agora vocês só têm 5 minutos para isso. Passaram os 5 minutos, ninguém conseguiu, era aquele alvoroço, cada um querendo pegar a sua camisa. E ninguém encontrou. Aí ele disse o seguinte, agora cada um pegue uma camisa e chame o nome da pessoa, procure a pessoa. Em menos de 5 minutos, todos estavam vestidos com a camisa. Quando eu saio do ego, do eu, e me integro a condição de fraternidade, e penso no outro como eu penso em mim, tudo muda.
Quem pensa no outro como assim vai roubar, vai matar, vai adulterar, vai desejar a mulher do próximo? Não. Por isso que Jesus nos diz, ó, toda a lei se resume a amar a Deus e a si e ao próximo. A lei suprema do universo é o amor. E Deus, no seu amor por excelência, nos ensina Jesus, faz o sol nascer para todos nós, justos e injustos. Vivemos pelo amor, existimos pelo amor, respiramos pelo amor. E o amor é nossa meta. Não é apenas uma canção dos poetas. O amor é nosso objetivo, é nossa lição. E daqui não sairemos enquanto não pagarmos o último centil. Sejamos nós esses médios do amor. Sejamos nós essas cartas vivas do Evangelho. Sejamos nós a levar a mensagem de Jesus ao próximo. E veremos nascer em nós essa luz. E seremos o sal que dá sabor a esse mundo. E veremos na terra a paz que tanto desejamos, o bem que tanto queremos. Naqueles dias, conhecereis que eu e o Pai, e vós, e eu em vós, aquele que tem meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. É a nossa mensagem. E um dia chegaremos, assim como Paulo, a dizer, hoje não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. E isso que eu digo, meus amigos, não é religiosidade, simplesmente. Não é religião, simplesmente. É um tratamento para as nossas almas. É o caminho da nossa felicidade. Porque Jesus é o médico de nossas almas. Jesus é o nosso professor. Jesus é nosso irmão, nosso amigo. E está sempre ao nosso lado a nos ajudar. Essa é a mensagem do nosso Evangelho da manhã de hoje. E agora, eu convido a todos, nesse clima de paz, fraternidade, a fechar os olhos. E nesse sentimento, possamos evocar a imagem do Mestre, como a idealizamos. O que importa nesse momento é que todos nós nos permita sentir esse olhar do Cristo para todos nós. Porque Ele nos disse, já não chamo mais de servos, mas de amigo. E um amigo está sempre presente ao lado do outro amigo. Amigo é um coração que se divide e bate junto. Amigo é esse laço que nos une e a distância jamais significa algo, porque se pensamos em nosso amigo, ali ele pulsa ao nosso lado. E suas palavras vibram em nosso coração, dando-nos a força que precisamos para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer situação, porque sabemos que somos espíritos eternos, que somos, sobretudo, filhos de Deus, e que toda situação difícil, ela passa um dia. Sabemos que Jesus está conosco, Ele está aqui agora, Ele nos abraça, Ele nos envolve, e Ele nos diz, filho, estou contigo, não temas, não te deixarei só. Obrigado, Mestre. Obrigado por teu carinho, obrigado por teu amor, obrigado por tuas palavras. E se ainda, Senhor, não somos capazes de seguir os teus exemplos de amor como desejaríamos ser, seja de nós a força e a mão estendida a nos levantar, porque sabemos que a jornada é de progresso, que estreita é a porta, mas estais a nos esperar com os braços abertos, a nos encaminhar e mostrar o caminho, porque és, Senhor, o nosso caminho, és, Senhor, a nossa força e a nossa esperança. Obrigado, Francisco, Clara. Obrigado a todos os espíritos que nos acolhem nesta manhã de luz e de amor, e que possamos permanecer conosco esse amor vibrando em nossa alma.
Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Que entendimento, né? Espero que todas essas palavras a gente tenha um dia, pelo menos hoje, depois que sairmos daqui, de reflexões, né? E lembrarmos que todos nós somos médios. E tem outra coisa muito interessante, que às vezes as pessoas dizem assim, se você não trabalhar, você não vai ficar boa. Não é bem assim. Mas a nossa mediunidade tem mediunidade que realmente necessita, não é isso assim? Que necessita de a gente se doar. Porque Deus nos dá de graça. Dá de graça o que de graça recebemos. Né? Às vezes as pessoas querem cobrar pela nossa mediunidade. Você vai em um lugar e a pessoa diz assim, me dê 100, me dê 1000, me dê 5000, que seu problema é resolvido. Não tem lugares que fazem isso? Me dê um boi, uma vaca, 10 galinhas, que aí o seu problema é resolvido. Não estou tirando o mérito de ninguém, minha gente. É isso que eu estou falando. Mas se Deus nos deu a mediunidade, eu paguei por ela? Eu não paguei por ela. Então dá de graça o que de graça recebeste. O dom da mediunidade é uma bênção tão grande, né? E um comprometimento bem maior. Às vezes a gente não quer aceitar. Eu conheço uma pessoa mesmo que ela precisa trabalhar, precisa desenvolver, não porque é uma troca, mas ela tem uma outra coisa, além dela ter a mediunidade, necessitar desenvolver a mediunidade, mas ela tem uma outra coisa também, que todos nós temos. Se chama livre. É o quê? Livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio, que nós não sabemos muitas vezes usá-lo, tira a gente do propósito que tem aquele, lá diz assim, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E os escolhidos não querem ser escolhidos, eles querem viver no programa. Ô coitado. Né? Ficar sempre se vitimizando, se a palavra for certa, porque minha língua embola, essa palavra é essa, é isso. Agora já não vai falar mais. Como é, meu filho? Vitimizando. Eu vou continuar me vitimizando. Porque eu não fico boa, porque ninguém liga para mim, porque não faço tudo que eu faço não dá certo, porque isso assim, porque isso assado, né? Eu vou preferir ficar nesse programa do que ir para a ação, né? Me doar, doação de amor. Todos nós aqui, que já saímos de casa para vir para aqui, nós não recebemos dinheiro para estar aqui. A gente vem pelo amor. Né? Então é isso que as pessoas, alguns médios que já têm mediunidade, não querem aceitar. Agora eu estava falando com meu filho, eu chamei de filha. E uma pessoa me ligou e me disse assim, Cláudia, veja aí com a espiritualidade, porque tem uma pessoa que precisa que retire e bloqueie a mediunidade dela. E aí, isso acontece? Acontece que a pessoa tem livre-arbítrio de querer ou não se doar.
Mas dizer que a espiritualidade pode bloquear ou retirar mediunidade, isso não existe. Então a gente tem que querer, como eu falei lá dentro, a gente tem que querer se ajudar. As três coisas: fé, merecimento e reforma moral. Geilson falou dele aqui. É o filho que eu adquiri do coração. Né? Ele estava encaminhando, ele começou, vou terminar, viu, filho? Se importa não? Então ele ia, não também desmerecendo religião de ninguém, porque todos aqui. Quer ver uma coisa? Quem é católico aqui? Tá vendo? Tem algum evangélico? Não? Mas geralmente nós temos evangélicos aqui também. Não desmerecendo a religião de ninguém, ele ia ser evangélico. Ele hoje seria um pastor. E hoje ele é um divulgador da doutrina espírita. Mas ele usou o quê? O livre-arbítrio dele de escolha de querer ficar bem. Não que ele, sendo evangélico, ele não poderia ficar bem. Mas o propósito dele era esse: levar o seu conhecimento, estudar a doutrina, levar para nós esse grande conhecimento que ele adquiriu. Porque lá a pressão dele talvez continuasse ou não, mas lá ele ia ser tratado talvez com os irmãos necessitados de diabo, de Satanás, disso e daquilo, né? E nós sabemos que isso não existe. Não existe. O que existe somos nós. Imaginem que eu, Cláudia, né, tenho muitas limitações. E vou desencarnar. Vocês sabem o que é desencarnar, não sabem ou não? Alguém sabe o que não é desencarnar? Alguém sabe o que não é? Sabe o que é desencarnar, senhora? Sabe não? E na nossa linguagem normal se chama morrer. A gente não morre, como Jesus falou. A carne se acaba. O espírito é eterno. Então a gente desencarna. O espírito sai da carne. Né? Então, ele teve a escolha de querer se tratar. Ele escolheu, porque ele poderia também não escolher. E ele ainda foi um pouco lutante nisso aí. Mas ele disse, não, então eu vou e vou ver o que é que vai dar. E já são quantos anos, meu filho? Um pouquinho, uma tonelada, né? Então, é isso aí, minha gente. Quem tiver sua mediunidade, trate com carinho, trate com respeito, trate como um presente de Deus. Porque às vezes a gente tem a mediunidade e nós também não temos comprometimento. Isso muitas vezes as pessoas não têm. Hoje eu não vou trabalhar não. Hoje é meu aniversário, hoje é o casamento de fulano, hoje eu tenho um salão, hoje eu tenho um carro para consertar, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Né? Será que nós todos aqui trabalhadores, nós não temos o nosso trabalho que nós temos que ter para nos manter? Temos. Mas a gente escolheu também servir. A gente tira para servir. Quem não pode servir de dia, serve à noite e aí vai. Pois bem, então eu quero agradecer a todos que estão aqui, né? Tem gente que veio, hoje é o primeiro dia do ano, que já quem está na casa, a primeira vez do ano, que estão retornando. Um feliz ano novo, né? Para vocês. Hoje é o segundo sábado que a casa está retornando, ou segunda a quarta, que a casa está retornando. E se vocês forem passar para alguém divulgar a casa, ela também tem o mesmo trabalho aos sábados, às 7 horas da noite. Perdão, às 7 horas da manhã do sábado. Eu já estou querendo que durma, tá? Às 7 horas da manhã. Mas no dia 26, é 26, né? Quem me diz aí de carnaval? Não, 26 é quarta-feira. Não, é o sábado de carnaval. 22? Pronto, então dia 22, sábado de carnaval, a casa não vai funcionar. Só por um motivo que
igual a minha, 99,9% dos trabalhadores da Casa de Francisco vêm de muito longe. Então, o acesso ao dia 22 vai ser dificultoso desses trabalhadores estarem aqui, né? Então, por isso, no dia 22 de fevereiro, a casa não vai funcionar. Mas na quarta-feira de cinza, tudo volta ao normal. Até a quarta-feira está tudo normal. Tá certo? Lembrando sempre que a Casa Espíritas é uma casa filantrópica, sem fins lucrativos. E que sempre pedimos doações de copo, papel higiênico, desinfetante, papel toalha, esses que puxam assim, tá certo? E quem puder também nos ajudar, porque temos as nossas despesas fixas aqui, nós temos uma caixinha aqui de doação voluntária. Isso que não é obrigatório, porque não é pagamento, hein? Fique bem claro. Na doutrina espírita não se cobra nada. Como é uma casa filantrópica, logicamente a gente pede doação. Mas nada que seja obrigatório. Tá certo? Nada que seja obrigatório. Lembrando também que nós temos a nossa biblioteca, que é uma maneira de ajudar também a casa, adquirindo alguns livros da nossa biblioteca. E se tiver algum livro que vocês tenham interesse de ler e que não conseguem, venham na nossa biblioteca, peça a Valdemar, né? É a pessoa responsável pela biblioteca. Valdemar, eu precisaria desse livro, ele vai providenciar para vocês. Lembrando também que nós temos pelo... a rádio, Portal de Luz e a Ponte PKF. Da Joana, me socorro aqui. Eu vou falar primeiro, tá? Que eu já tenho onde pôr. Quem tem Facebook, é porque eu não tenho. Quem tem Facebook? Ixi, a mão ali, tá, quer ver? Ninguém tá fazendo assim. Ó. É porque eu não sou chegada a esse negócio de rede social, porque já vi vários casamentos, ó, se acabarem com rede social. É porque as pessoas pensam que celular, como se fosse, meu nome, Cláudia Regina, olha o nome como é pequeno, Cláudia Regina Gonçalves Soares da Rocha Celular. Pensa que celular virou sobrenome. É família. Não é. Celular foi uma coisa boa, onde a gente pode adquirir algumas informações, né, através do celular, mas as pessoas começam a fazer. Expõe a sua vida, ainda mais os adolescentes. Expõe a sua vida, expõe seu casamento. E aí você tem um casamento tão sólido, e você fica postando. Sabe o que é que acontece? Involuntariamente, eu que estou mal no meu casamento, aí eu fico, poxa, olha isso como tem um casamento bacana, por que o meu não é assim? Olha como ela viaja, por que eu não posso viajar? Olha porque ela tem isso, eu não tenho. E aí, inconscientemente, ele está mandando coisas negativas já para aquela outra pessoa. Celular é uma via necessária no mundo de hoje, mas não se exponham em celular. Não se exponham. Eu mesmo não tenho. Eu digo que Instagram, meu nome, eu chamo de estragado. Facebook é casamento destruído, amizade destruída. Tem coisas bacanas? Tem. Como vou falar agora, tem uma coisa muito bacana, que vocês podem usar seu Facebook para ouvir. Rádio Portal de Luz. É só isso, né, Vidadinha? Pelo Facebook. Agora mesmo eu não estou aqui falando. Então, todos os países, quem tem Facebook, está nos escutando agora. No dia que vocês não puderem estar aqui, é bom estar aqui, né? Mas vocês podem ver todo sábado e toda quarta-feira, ao vivo. Nós estamos para todos os países agora, ao vivo. Todos vocês estão aqui ao vivo agora, no Facebook, Rádio Portal de Luz. Olha a minha cola. No meu tempo não chamava cola não. Não sei se aqui é cola, né? Mas no meu tempo ficava pescar. A gente ficava assim na prova do outro, ó.
de olho na prova do outro. Então é Rádio Portal de Luz.tk. É um site que você baixa, tá certo? Você baixa isso no seu celular, Rádio Portal de Luz.tk, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Ali você vai ter acesso a tudo que está acontecendo na doutrina espírita. A gente coloca, vamos dizer, o Aura Celeste está fazendo um evento, aí nos manda o folder, né? A gente já coloca nessa rádio e todo mundo vai visualizar. E nós temos também essa rádio, em vez de vocês estarem lá procurando ver a vida de Quelé, baixa a Rádio Portal de Luz, que você vai ficar escutando músicas. É uma maneira de a gente trabalhar muito mais harmoniosa, né? E a Rádio Portal de Luz no Face e no YouTube. Mas no YouTube depois que você coloca, né? Ou já está ao vivo também no YouTube? Já está ao vivo? Gente, como é que a gente está... Ó, a gente começou aqui embaixo de uma árvore. E hoje nós já estamos, meu filho, no YouTube. Mas tudo isso é um veículo bacana? É. Para quem procura coisas boas no YouTube. Para quem procura coisas boas no Facebook. Né? Então, isso é uma das coisas boas que a ferramenta do celular nos propõe agora. Tá certo? E um conselho que eu dou, como eu dou aos meus filhos: não se exponham em celular. Não ponha sua vida no celular. Não precisa. Antigamente não existia. Eu assisti um filme com meu filho esses dias. Aí eu disse: mãe, por que ele não tem nada? Porque não tem nem energia. Ele brincava no rio, brincava em um balanço em uma árvore. É isso que a gente esquece de dizer aos filhos. Não é? Outra coisa também, eu vou ser mais rápida. Outra coisa que acontece também com os nossos filhos. Hoje eu tenho a bênção de ter meus 4 filhos, eu sou muitos, viu? Mas hoje só tem 4 aqui. Meus 4 filhos hoje trabalhando aqui comigo. Quando vocês chegam aqui, é eles que abrem o portão, é eles que vão ajeitar aqui, eles que vêm botar o som. 5h30, 6 horas da manhã, meus filhos já estão todos aqui arrumando a casa de Francisco. E uma coisa, eu acho que vocês vão, talvez se identifiquem ou não. Uma coisa que acontece muito. Quem pode me dar um copo com água, por favor? Meu copo está aqui. Meu copo está aqui. Eu adotei meu copo. Uma coisa que acontece muito com os filhos, eu vejo muitas pessoas vindo aqui e não trazendo os filhos. Só traz os filhos se estiver doente. Se não estiver doente, não traz os filhos. E aí, um dia que o filho cai doente, aí pega o filho e traz. Se vier só ouvir uma palestra para tomar um passe, ou seja, no sábado, né? Geralmente dia de sábado, que eles estudam, às vezes de manhã, à tarde, fica meio complicado. Aí não traz. Aí faz assim: eu não vou levar não, o bichinho acorda todo dia, coitado, a semana toda acorda cedo para ir para a escola. Eu não vou chamar ele para ir para uma missa não. Aí vai para a missa sozinho, vai ouvir uma doutrinária sozinho, e os filhos ficam lá dormindo. E depois eu quero dar uma disciplina a meu filho, e eu não dou a ele uma religião. Peraí, viu, gente? O bicho do ranram me pegou, viu? É rápido. Se eu beber água, precisa que o bicho está pegando, né, cara? Vou dar uma coisinha. Quem tiver com um Cooper branco, ele está alarmando direto ali, viu? Um Cooper? Cooper, carro. Existe isso? Eu pensei que Cooper era de correr. Cooper ou Cooper? Cooper. Pronto, eu errei, mas está certo. Mas o dono já viu que eu ia botar no bazar. Então, gente, leve seus filhos, se vocês são católicos, porque quem é católico aqui? A senhora que é católica. Quem é o padre da sua paróquia? Ele entrou é novato, eu não Ele é novato. Quem era o antigo? Padre Lenildo. O que é que Padre Lenildo fazia na sua paróquia? Eu não tô... Você entendeu agora o que é que eu estou falando de ser católico? Porque quando a gente escolhe uma religião,
A gente tem que se inteirar de tudo que a religião nos propõe. Tem encontro de casais, tem ação social na igreja, tem tudo isso. Então as pessoas, para não ter comprometimento com nada, dizem assim, eu sou católico. Mas não, quantas vezes a senhora vai à igreja? Já pensou demais. Pensou 2 vezes. Me pergunte aí, quantas vezes eu venho ao centro? De trabalho, assim, só toda quarta e todo sábado, mas qualquer hora que batem na porta da casa de Francisco são atendidos. Entendeu? Então eu tenho que saber de tudo que se passa aqui nessa casa. Então é isso que as pessoas não se identificam. Quer dizer, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita. Estuda. Conhece o centro que você frequenta? E eu vou lhe apresentar o grupo caritativo São Francisco a vocês. Outra coisa que eu estou voltando aos filhos. Se eles acordam cedo para a escola, eles têm que acordar muito mais cedo para o encontro com Deus, para o encontro com Jesus. Porque amanhã ou depois a gente vai dizer assim, porque meu filho está assim, porque meu filho está assado. Eu não tenho uma religiosidade a meu filho, eu não tenho um caminho de Jesus a meu filho. Eu só venho procurar a doutrina quando meu filho está precisando. Se meu filho não precisar, aí eu não vou procurar. Né? Então eu vou apresentar a casa de Francisco a vocês. É uma casa que vocês estão vendo, talvez. Tem primeira vez aqui, né? Que eu vi que quem fez a triagem foi eu, né? Tem primeira vez. Então vocês acham que entrando naquela porteira, né? Que aqui é um sítio que chama porteira. Entra na porteira, vem aqui e talvez vá até a lanchonete, né? Para fazer um lanche ou comprar a água do atendimento. Não é assim que vocês pensam? Pronto. A casa não é só isso. Nossa casa tem evangelização infantil, aula de balé, aula de costura, aula de artesanato, consultório dentário. Tudo isso tem na nossa casa. Então, as pessoas às vezes pensam que é só entrou ali, vem aqui e acabou, é só isso. É não. Nós temos uma ação social muito grande na casa de Francisco. Por isso que a gente pede ajuda para manter todos esses setores. Porque a gente precisa manter o consultório dentário, a gente precisa manter a aula de balé das crianças, a gente precisa manter a aula de canto, a gente precisa manter nossa biblioteca, nós precisamos manter a casa aqui, né? A matriz, vamos dizer assim, né? Que tem os outros braços, precisamos manter. Por isso que a gente pede ajuda. Então, para vocês ficarem cientes que a casa não é só atendimento médico espiritual. Nós temos ações sociais também. E dia de quarta vai começar e todo sábado nós temos essa ação social aqui. Tá certo? Então vocês já estão conhecendo um pouco da casa. Quando vocês passarem para alguém, não é só atendimento médico espiritual. Nós temos um grande trabalho nessa casa. Há 21 anos que essa casa está aqui, né? Hoje eu brincando, né, de Facebook, de YouTube, mas há 21 anos atrás a gente não tinha nada disso e começou embaixo dessa árvore daqui. Essa primeira árvore começou, quando vocês olham daqui para lá, a primeira mangueira começou aqui. Tá certo? Então, um beijo fraterno meu e de toda a equipe de Francisco. Pedimos a todos que pelo menos agora não batam papo com seus familiares ou amigos. Não fiquem no celular, porque agora o papo é você e Deus. Porque no momento que eu fico olhando quem está espirrando lá atrás, eu esqueço. Se alguém tossir ou cair ali atrás, todo mundo, eu estou falando aqui, todo mundo vai fazer o quê? Eu não posso nem virar de... Aí já perdeu o que eu falei, né? Que a gente costuma olhar para trás, costuma olhar para frente. Hoje eu falei lá dentro de um acontecimento, tem uma senhora que está com um filho que precisa mais de afago, precisa mais de carinho. E aí estavam deixando de ouvir
para prestar atenção na criança. Então, a gente tem que prestar atenção. Tudo somos nós primeiro. Depois eu posso cobrar do outro. Porque eu não posso cobrar do outro aquilo que eu não pratico. Né? Aí um me dá um tapa, eu vou dar de volta. Por que você deu um tapa? Porque ele me deu um. Geilson falou aqui da coisa que eu vi ele falando, né? Da mensagem que ele recebeu. E eu recebi algum tempo atrás uma mensagem que, como é o WhatsApp, eu não sou muito fã não, sabe? Eu vejo assim as mensagens que tem de urgência e tudo e respondo. E me chegou uma mensagem que eu achei muito interessante. Acho que eu já falei isso aqui. Quem já está mais tempo na casa, eu já falei isso aqui. Quando a gente chega num lugar, não tem aquele negócio, é até em inglês. Eu acho que é EXIT, não é? É assim que escreve, saída de emergência, assim. É assim, quem fala inglês é assim que escreve, é? Como é o nome? Não, não manda eu falar, não, porque não vai. Eu já gravei as letras. Saída de... Já está muito também. Professora de inglês, é? Como é? Então eu falei certo. Não, homem, para falar já está difícil. Pegue e leve comigo. Então, o que acontece? Tem a saída de emergência, não tem? E eu achei uma coisa muito interessante. Uma senhora parou o carro no estacionamento do supermercado. Aí, outro, talvez, que não saiba dirigir tão bem, ou por algum outro motivo, ele entrou, e aqui o lado do motorista, ele entrou e fez isso, que o motorista não poderia abrir a porta para poder entrar. Nós temos escolhas, nós temos livre-arbítrio. Ela podia voltar lá dentro do supermercado, ir para o alto-falante, né? Fulano e tal, que tem o carro assim, 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 compareça ao estacionamento. Não é assim que a gente faz? E tinha lugar para ela entrar pelo lado do carona, veja bem. Ou a gente ficar plantada na porta do carro, esperando o dono chegar para dar uma esculhambação. Não tem isso? E ela disse, eu não preciso disso, eu tenho a saída de emergência. A gente não quer usar a saída de emergência para muitas coisas, a gente prefere esbravejar, né? Ela teve como entrar, ela entrou pelo lado do carona, foi tirar o carro dela numa boa. Ela evitou, talvez, ser morta, procurar uma briga muito grave, né? Muitas outras coisas, a gente tem que pensar. Usem, quando não tiverem jeito, usem a saída de emergência. É a melhor maneira de nos salvarmos, é usar a saída de emergência. Eu achei isso muito bacana dela, ela aconselhando, que a gente só usa a saída de emergência se a coisa estiver pegando fogo, aquelas coisas. Mas tem situações pequenas que a gente pode usar a saída de emergência. Um beijo fraterno meu e de toda a equipe de Francisco. Pedimos a todos que não usem celular, não fiquem conversando, que se dediquem a ouvir a música, tá certo? Que a espiritualidade já está agindo sobre nós. Lembrando a todos que o atendimento começa às 7 horas, tá certo? Hoje começou um pouco mais tarde, porque eu pensei que a moça que faz a triagem de hoje estivesse. Mas, infelizmente, ela não pôde estar aqui hoje conosco. Eu ultrapassei até meu tempo e começou mais tarde. Mas começa às 7 horas. Então, é tudo uma programação. Quem estava lá dentro comigo viu, acho que umas 3 vezes, alguém me chamar